Bom, pessoal, e aqui a gente vai falar de outra tecnologia, muito simples também, muito aplicada. Nós vimos no histórico de tecnologia de alimentos que a salga é uma das mais antigas técnicas aplicadas na conservação de alimentos pela sua facilidade, certo? Só que ela tem alguns critérios atualmente e ela foi adaptada, né, melhorada, considerando a importância que ela tem na conservação dos alimentos. Então, a salga também é a remoção de água do alimento, só que é a substituição pelo sal. É o processo de osmose que nós conhecemos na biologia, né? É a aplicação do sal na superfície do alimento e isso faz com que haja um processo biológico aí, bioquímico, né? A inserção do sal no alimento com a remoção da água. É influenciada pela temperatura e pela concentração de sal aplicado ao alimento. A gente, quando estuda a salga, avalia o tamanho dos grãos de sal que vão ser aplicados ao alimento, dependendo do resultado que eu quero. Então, tem vários critérios que a gente desconhece quando só ouve falar de salga, né? Então, ela é um processo ele é um processo que reduz a atividade de água, a salga. Novamente, assim como a secagem, ela retira a água do alimento, só que agora o processo é pela osmose, né? O alimento precisa estar livre de impurezas e o sal também, porque você vai aplicar esse produto na superfície do alimento. Então, se ele estiver contaminado, ele também vai contaminar o alimento. Em vez de, então, de conservar, ele vai acabar levando uma contaminação para esse alimento. Isso vai causar um ranço, não é na popularidade, conhecido popularmente, né? O ranço é aquela característica grudenta que fica por cima do alimento quando o alimento fica muito tempo exposto na temperatura ambiente, certo? O alimento pode ficar escuro também e o aroma fica diferente. Sempre a salga vai ser combinada com outros métodos, ela não é aplicada sozinha. E normalmente a salga vem associada à secagem. Então eu acabo fazendo numa forma mais artesanal, eu aplico o sal na superfície do alimento e coloco ele, exponho ele ao calor. Ou ele pode ser associado também à defumação, ao enlatamento. E a salga ela pode ser de três formas. Ela pode ser seca, úmida ou mista. Nós vamos conhecer. Aqui eu coloquei umas imagens aqui de um alimento apenas seco e salgado, aplicado sal no peixe exposto ao calor. Esse aqui é um alimento que é salgado e defumado. E esse aqui é um alimento salgado, mas uma salga úmida. Fica na salmoura, né? Vou mostrar para vocês aqui. Salga seca, salga úmida e salga mista. Mista envolve a úmida e a seca. A salga seca é o que nós vimos aquele peixe lá, então, de uma forma industrial. Eles colocam o alimento, o peixe, em várias camadas aqui, dispostas em intervalos aqui, em grades, tá? Coloca o alimento, coloca uma camada de sal, coloca o alimento, outra camada de sal, e assim espera a água sair do alimento e pronto. Salga seca simplesmente. Salga úmida. Eu não vou aplicar diretamente o sal na superfície do alimento. Eu vou diluir esse sal numa solução, né, cheia de outros conservantes e colocar o alimento lá. Nós chamamos de salmoura, anotem aí. E é o que a gente vê a sardinha, né, o mais comum que a gente conhece. A sardinha vem na salmoura, correto? Então é um processo de salga não associado à secagem. Também funciona porque é uma solução concentrada de sais que quando entra em contato com a sardinha, com o alimento, retira, puxa a água de dentro do tecido da sardinha. E a salga mista aqui, isso nós chamamos de fluxograma, são as etapas que são aplicadas ao processo de salga. Essa salga mista, um alimento que é utilizado é o charque. Tá bom? Nós temos então a matéria-prima inicial, é feita a desossa e manteação, chamam de manta. O pirarucu também é aplicado esse tipo de salga.
Faz a salga úmida, que é essa aqui que nós conhecemos, o alimento fica na salmoura. Depois de um certo tempo vai para a salga seca, que é essa aqui, eles retiram da água e aplicam sal diretamente nele, tá bom? Depois faz uma outra ressalga, mais uma etapa de salga para reforçar. Isso aqui, gente, a quantidade de vezes que eu vou salgar vai depender da espessura da minha peça. Vocês percebem que o charque é um alimento espesso, né? Ele tem várias camadas assim dobradas, envolvidas, né? E aqui viram a pilha de carne, fazem a tombagem, a lavagem para retirar o excesso do sal e ao final ainda fazem a secagem, ó. Então é todo um processo, várias etapas de salga, viragem, secagem para poder chegar no ponto ideal de salga, a remoção completa. E esse processo, gente, é controlado, tá bom? A temperatura, a umidade, a porcentagem de sal que é aplicada em cada etapa aqui é controlado, tá? Então, só voltando, essa aqui é uma salga, um tipo de salga seca. Existem alimentos que só são submetidos a salga seca. Esse é outro tipo de salga úmida, que existem alimentos que são submetidos apenas a esse tipo de salga. E aqui é a salga mista, que é quando o alimento necessita passar pelas duas etapas juntas, tá bom? E isso vai depender, como é que eu sei qual tipo de salga eu vou aplicar? Dependendo do resultado que eu quero. Se eu tenho também um alimento mais fino, uma quantidade menor, se eu quero fazer em grande produção aqui, certo? Isso tudo vai variar para escolher a tecnologia que eu quero aplicar. A defumação, gente, é a aplicação de fumaça de determinadas madeiras no alimento. Qual o alimento defumado mais famoso que a gente conhece? O bacon. Aquela camada dura que ele tem, aquela camada de gordura dura que ele tem, é por conta da impregnação que a gente chama, da aplicação da fumaça no alimento suíno, né? Ele também retira, olha, todos esses três tipos, a salga, a secagem e a defumação, ela reduz a atividade de água, ela retira a água do alimento, só que cada um de uma forma, tá bom? Sempre a defumação vai ser combinada com outros métodos, como secagem, a salga ou cozimento. Ela, por ser a impregnação da fumaça de algumas madeiras no alimento, ela deixa um sabor e um aroma muito agradável, um cheirinho característico de alimento defumado. A gente até brinca, né? Quando se expõe a fumaça em algum local, a gente brinca, ó, vou sair todo defumado daqui. E de fato, quando a gente vai cheirar, a pele tá com cheirinho de fumaça, né? Porque impregnou na nossa pele. E essa é a ideia da defumação. E essa fumaça que impregna no alimento vai retirar a água que tem nesse alimento, tá bom? Só nós temos que ter cuidado com o tipo de madeira que vai ser utilizada, porque algumas têm características cancerígenas. Não são todas as madeiras que eu posso utilizar para emitir fumaça e assim fazer a defumação. Pode ser frio ou quente. Quente é artesanal, frio é industrial. E algumas madeiras que a gente pode utilizar são carvalho, mogno, são as melhores. No Brasil usa-se muito eucalipto. Qual que é o fluxograma da defumação? Eu preparo a matéria-prima, eu preparo fazer os cortes, né? Os cortes mais fininhos, do jeito que eu quero. Faço a salga primeiro, depois eu seco e aí sim eu vou para a defumação e depois eu armazeno esse alimento, certo? Veja o modelo de defumador de alvenaria, aqui é a defumação pelo calor. Não sei se vocês já viram, nós temos no IFPA um defumador, inclusive a gente faz as aulas práticas, quando está no presencial. Se aqui, gente, a gente arruma aqui a serragem, olha, esse é um defumador. Aqui a gente arruma a serragem, escolhe a madeira, coloca a serragem, aquece, né? Coloca aqui o carvão, fonte de calor, e como vai aquecer a serragem, e pendura aqui os alimentos, o peixe, né? Já salgado. E aqui a fumaça que vai subindo para a chaminé, ela vai passar impregnando
no alimento. Aí nós temos 3 tipos. Gente, essa defumação ela é controlada, parâmetros controlados, não é aleatório. Só joga o alimento lá, liga o fogo e deixa a fumaça grudar no alimento. Não, são etapas controladas. Olha, eu tenho um termômetro aqui para ver a temperatura e eu controlo. Se eu quero uma defumação de 50 a 60 graus Celsius por 1 hora sem fumaça, certo? 60, eu deixo 3, 4 horas com fumaça e assim por diante, tá bom? E aqui eu vou eliminando a água do alimento lentamente, impregnando. Essa fumaça que impregna, esses produtos químicos da fumaça que impregna na superfície do peixe, vai fazer com que crie condições desfavoráveis para a multiplicação microbiana. E esse aqui é a defumação a frio, gente. A gente fala defumação a frio porque é uma técnica similar à defumação a quente, só que eu utilizo temperaturas frias. Aqui um exemplo de filé de salmão. Tá? Ele está embalado a vácuo aqui, por isso que vejam que o corte é bem fininho. E aí a fumaça que é aplicada, controlada, já é uma temperatura bem mais baixa, de 15 a 30 graus Celsius. E olha o tempo, 24 horas, não são só 2, 3 horas como na defumação a quente. Esse aqui é aplicado em indústrias, tá bom? Também pode-se fazer a defumação artificial, que é também muito utilizada para carnes de hambúrguer. Eles utilizam uma fumaça artificial líquida, veja aqui ele aplicando, a gente compra no supermercado. Como é que eu vou saber? É apenas o cheiro, é um aroma artificial de defumação, não é a fumaça aplicada, certo? Eu compro um produto no supermercado que imita o cheiro de um produto defumado e aplico no alimento, olha só, produto químico, certo? A vantagem, nós temos uma vantagem ambiental, porque não precisa utilizar serragem, não precisa fazer toda aquela estrutura, porém, eu tenho a desvantagem de não passar por um processo tradicional, né, que vai aplicar de fato a impregnar a fumaça na madeira. Mas eu tenho também uma uniformidade na aplicação e não uniformidade isso é em toda a estrutura do alimento. E não tenho a produção de hidrocarbonetos, que são os famosos produtos cancerígenos que estão presentes em algumas madeiras que são utilizadas para defumação. Mas também nós temos, gente, nesses produtos aqui que imitam uma defumação, também são produtos químicos, certo? Que são conservantes químicos que possuem um certo grau de, digamos, limiar cancerígeno, certo?